Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o mercado esqueceu os focos de tensão global e se animou com a expectativa do início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Além disso, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos em linha com o esperado, o CPI registrou alta de 0,4% no mês de agosto. Enquanto isso, a inflação ao produtor, o PPI, registrou queda de 0,1%, acabou animando o investidor e reforçando ainda mais de que na próxima semana nós já teremos um corte de juros nos Estados Unidos. Além disso, a expectativa do mercado é que nós tenhamos pelo menos 3 cortes de juros nos Estados Unidos ainda esse ano, o que fez com que as bolsas renovassem suas máximas históricas. Aqui no Brasil, o nosso Ibovespa chegou a ultrapassar a marca dos 144 mil pontos, marcando aí a sua nova máxima histórica. Mas no final da semana, devido principalmente às tensões do mercado interno, acabou fechando em queda de 0,26%. Enquanto isso, o dólar caiu 1,08% e encerra cotado aos R$ 5,35. Aqui no Brasil, o grande destaque foi no campo político, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Os outros réus, que também foram julgados por uma tentativa de golpe de Estado, foram condenados a penas que variam entre 19 e 24 anos. A única exceção foi o tenente-coronel Mauro Cid, que fez o acordo de delação premiada e foi condenado a 2 anos de prisão. Esse julgamento de Bolsonaro e, consequentemente, a sua prisão acabou gerando reações dos Estados Unidos. Donald Trump disse que tentaram fazer isso com ele na América, mas que não conseguiram. E Marco Rubio deu declaração de que os Estados Unidos vai responder a essa caça às bruxas. Lembrando que essa semana a porta-voz da Casa Branca já havia dado declarações que os Estados Unidos não vai hesitar em utilizar o seu poder econômico e militar contra o Brasil a fim de preservar a liberdade de expressão. Enquanto isso, ao redor do mundo, as tensões geopolíticas continuam preocupando. Essa semana, Israel lançou ataque contra alvos do Hamas dentro do Catar, que é um aliado dos Estados Unidos. Além disso, Israel segue com o seu objetivo de invadir a cidade de Gaza por terra, algo que é aí muito criticado pela comunidade internacional. No confronto entre Rússia e Ucrânia, a Rússia lançou aí o seu maior ataque desde o início da guerra com a Ucrânia, utilizando aí mais de 800 drones. Além disso, drones russos foram abatidos no espaço aéreo da Polônia, que é um dos membros da OTAN. Outro membro da OTAN, a Romênia, também relatou que drones russos invadiram o seu espaço aéreo, o que acabou gerando aí um foco de tensão entre a Rússia e esses países que fazem fronteira com a Ucrânia. Além disso, o Nepal enfrenta aí uma onda de protestos violentos, que inclusive levaram à morte da esposa do ex-primeiro-ministro. Ela foi queimada viva dentro da sua residência. Residência de vários outros políticos foram incendiadas, o que levou à queda do governo do Nepal. Além disso, Donald Trump segue pressionando os países membros da OTAN para impor tarifas de 100% sobre a exportação do petróleo russo, principalmente impor essas tarifas em relação à China e à Índia, que hoje são os principais compradores do petróleo vindo da Rússia. Segundo Trump, esses países têm ajudado aí a financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia a partir do momento que estão comprando o petróleo russo. Mesmo com toda essa tensão, as bolsas internacionais renovaram suas máximas históricas. O S&P 500 subiu 1,35%, a Nasdaq subiu 1,54%, o Dow Jones subiu 0,89% e o Stoxx 600 na Europa subiu 0,83%. Na Europa, o Banco Central da zona do euro decidiu manter a sua taxa básica de juros inalterada em 2%. Já no mercado das commodities, o petróleo subiu 1,12%. Encerra essa semana com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $62,56.
Já o minério de ferro subiu 0,90%, encerra com a tonelada cotado aos $105,43. Uma boa notícia para o Brasil essa semana veio do nosso IPCA. Nossa inflação oficial registrou queda de 0,11%. Agora, nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 5,13%, mas o mercado ainda esperava uma queda maior, de 0,15%. A maior queda veio do grupo de habitação, que registrou queda de 0,89%, puxado para baixo principalmente pela queda do custo da energia elétrica, graças à distribuição do bônus da usina de Itaipu, que veio como desconto nas contas de energia elétrica. Só a energia elétrica caiu mais de 4% no mês de agosto. Outra boa notícia veio do preço dos alimentos, que registraram queda de 0,49% no último mês. A nossa renda fixa teve bom desempenho ao longo dessa semana. O IMA geral registrou alta de 0,30%, mostrando aí um bom desempenho da carteira de títulos públicos, enquanto os pré-fixados registraram alta de 0,23%, medidos pelo IRFM. Já os juros futuros registraram leve alta essa semana, alta de 0,05 pontos percentuais no DI para janeiro de 2027, que encerra cotado a 14,02%. Mas a grande preocupação do Brasil continuam sendo as contas públicas, e essa preocupação foi expressa pela Fitch Ratings, que é uma agência de classificação de risco. Ela disse que o Brasil não vai conseguir atingir o selo de bom pagador, já que o arcabouço fiscal não apresenta credibilidade e que o governo Lula não consegue cumprir o arcabouço fiscal. E para manter as contas em dias, é necessário sempre o aumento de impostos e que o governo tem grande dificuldade para conter os gastos. E isso coloca em xeque a credibilidade do Brasil em relação à sua dívida internacional e principalmente em relação à sua capacidade para honrar a sua dívida. Lembrando que o Brasil perdeu o selo de bom pagador ainda em 2015, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e ainda não conseguiu se recuperar desde lá. Isso, infelizmente, acaba afastando o investidor estrangeiro, que fica com receio de investir no Brasil devido à trajetória de alta sempre constante da nossa dívida pública. Nós tivemos ainda a divulgação do volume de serviços, que registrou alta de 0,3%. Para a semana que vem, nós temos super quarta, decisão de taxa de juros aqui no Brasil, expectativa de que a taxa Selic seja mantida estável em 15%, e lá nos Estados Unidos, a expectativa é de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros por lá. Nós também temos decisão de taxa de juros no Reino Unido e no Japão. Aqui no Brasil também sai o IBC-BR. E a gente segue na expectativa para ver se vai haver algum tipo de retaliação dos Estados Unidos após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado e até a próxima semana.